fazer barulho, vamos fazer barulho. Quero entender como foi capaz de acolher todas as nações no ventre teu, pois do teu sim nasceu o Salvador. Quero aprender a caminhar também como teus pés, que por tantos desertos se arriscaram, e ofertar a vida para Deus. Me ensina a acreditar que eu posso abrigar a vontade do Pai em mim. Eu sei que herdei a tua decisão, e quanto mais doer, vou sorrir, e se preciso for, morrerei feliz. Quero aprender a caminhar também como teus pés, que por tantos desertos se arriscaram, e ofertar a vida para Deus. Me ensina a acreditar que eu posso abrigar a vontade do Pai em mim. Eu sei que herdei a tua decisão, e quanto mais doer, vou sorrir, e se preciso for, morrerei feliz. Que eu posso abrigar a vontade do Pai em mim. Eu sei que herdei a tua decisão, e quanto mais doer, vou sorrir, e se preciso for, morrerei feliz. Meu sim eu darei ao Rei da Glória, meu sim eu darei, meu sim eu darei ao Rei da Glória, meu sim eu darei. Você ouviu Davidson Silva cantando Herança, uma das mais belas vozes da música católica. E se liga, o nosso tema de hoje é evangelização e comunicação. Nós estamos conversando com o padre Vander Lúcio Souza, que é daqui da Arquidiocese de Fortaleza, jornalista, radialista, responsável pela pastoral da comunicação na Arquidiocese. Então ele tem
vasta experiência nesse campo aí. E olha, a gente quer dar para vocês agora algumas dicas de sites e perfis no Instagram para você seguir. Você que é antenado aí nas redes sociais, tá a fim de curtir coisa legal, informação legal? A gente vai dar para você agora essas dicas. Vamos lá. Nosso primeiro site é o site do Vaticano, onde você vai ter as homilias do Papa Francisco, conteúdo das audiências, enfim, muita coisa boa para você, exortações apostólicas, documentos da igreja e muito mais. Nós queremos indicar para vocês também o Vatican News, onde você lê as últimas notícias do Papa Francisco, da Santa Sé, da igreja no mundo, as ações que a igreja realiza mundo afora. E olha, aqui a gente também tem acesso às intenções do Papa Francisco, rezemos pelo fim da pena de morte no mundo. Enfim, a cada mês o Papa tem as intenções para aquele mês, você tem acesso a notícias fresquinhas aqui no Vatican News. Nós queremos indicar também para você o Com Shalom, que é o portal da comunidade Shalom. E aqui você conhece melhor a comunidade Shalom, a nossa ação evangelizadora, onde tem uma casa, um centro de evangelização da comunidade Shalom mais próximo a você. E também notícias da igreja. Também Com Shalom está presente no Instagram. Você pode ir lá conferir notícias, aqui os destaques, Convenção Shalom, 40 anos da comunidade Shalom nesse tempo. Que mais? Tem o Instagram também do nosso querido Fazendo Barulho, né? Não podia ficar de fora. Se você não segue a gente, aproveita e segue o nosso perfil. E o próximo perfil que a gente quer indicar para vocês é o Igrejeiro, que reúne influenciadores católicos do Brasil, o primeiro e maior encontro desses influenciadores. Inclusive estão lançando aí uma marca de camisas, hein? Camisas super legais. Entra aí no Instagram deles para você conhecer. E a gente quer indicar para você também o Instagram da Emir Nogueira, a cofundadora da comunidade Shalom, que traz conteúdos maravilhosos. E aproveitando, ela tem um canal no YouTube, Emir Nogueira Oficial, que fala sobre vida de oração. Segue o canal, se inscreve, ativa as notificações, que vai valer super a pena. E confere esse vídeo agora para vocês sentirem o gostinho do canal da Emir. Olha como Deus é apaixonado pelo homem. Olha como Deus... Mas sabe uma pessoa louca de amor? Uma pessoa assim que tem aquele amor que você não explica. Sabe quando um machuca e o outro continua amando? Sabe aquele namoro que o cara faz tudo o que quer e a bobona continua lá apaixonada? Ou o contrário, ela faz misérias e ele continua levando flores e bombons para ela? Exatamente isso que acontece com Deus. Deus é tão louco, tão apaixonado, tão desesperado por nós, que Ele arranjou um jeito de prometer a salvação. E o jeito que Ele arranjou foi o jeito mais lindo que existe, através de uma mãe, através de uma mulher. Deus então disse... amaldiçoou a serpente, né? Amaldiçoou o mal, que nós também amaldiçoamos bem fortemente, mas disse, eu prometo que eu vou mandar uma mulher. Essa mulher, falando para a serpente, essa mulher vai pisar a tua cabeça quando você tentar ferir o seu calcanhar. Mas... que história é essa de pisar a cabeça de serpente? O que significa isso? Ou metáfora complicada, não é? Muito simples. Cabeça é o lugar onde a pessoa pensa, decide. É o lugar onde o demônio cria suas artimanhas. Claro que anjo não tem corpo, mas a serpente, que é o símbolo do anjo, tem, do anjo mau, né? Então, Nossa Senhora pisa a cabeça da serpente. Como? Sem fazer nada, por pura graça de Deus. Simplesmente porque foi concebida sem pecado original. Ou seja, ela vence a serpente antes mesmo de nascer. Isso é muito legal. Olha, a gente, para não pecar, às vezes a gente faz uma força, né?
morde a mão, dá beliscão, sai correndo. Nossa Senhora não precisou fazer força, porque Deus, na hora que ela foi concebida, naquela horinha, clac, chegou o espermatozoide no óvulo, não tinha mais pecado. É assim que a gente esmaga a cabeça da serpente. A gente esmaga a cabeça da serpente através da graça, porque a nossa força não pode com a força do demônio. Mas a força de Deus, a força do amor, a força da graça, essa sim consegue esmagar a cabeça da serpente. Mas sobre esse negócio de cabeça de serpente, de esmagar, a gente fala daqui a pouco. Você conferiu o vídeo da Emi falando sobre Nossa Senhora, a Mulher Poderosa, e a continuação dessa série você assiste no canal da Emi no YouTube, Emi Nogueira Oficial. Vai lá, se inscreve no canal, ativa as notificações que você não vai se arrepender. E eu quero voltar agora aqui para o nosso Leve a Sério com o Padre Wanderlúcio e quero trazer a seguinte pergunta para ele. Nós que já fomos falando um pouco sobre o papel dos meios de comunicação na evangelização, que também é para alcançar o homem, é para o desenvolvimento do homem. E, padre, até que ponto o cristão, à medida em que ele entra nesse universo, se torna um desafio ou uma oportunidade? Ou depende? É sempre um desafio, mas dos desafios surgem também as oportunidades, né? A gente por um tempo ficou um pouco letárgico, né? Assim, parado, né? Deixou passar um pouco. Acho que nós estamos recuperando nessa presença. Tempo perdido. Porque nós estamos falando de presença, né? Não é uma propagandear apenas, né? Uma propaganda no sentido que parece negativo. Ou só ter um perfil ali dentro e dizer que está lá, né? É ter uma presença, né? A presença da igreja, né? Que é a presença do Cristo ressuscitado, precisa ir esse ambiente. Existem os desafios são imensos, né? Nós que somos da realidade paroquial, quem é de novas comunidades, cada um na sua expressão eclesial pode identificar os seus desafios, mas também podem contemplar as oportunidades que você tem diante de si várias possibilidades de se comunicar com as pessoas, né? De fidelizar a presença delas, de ser uma presença, de ser um apoio, de dar uma palavra, de fazer a formação chegar de uma forma mais fácil, desburocratizar, por exemplo, um serviço paroquial ou de uma instituição, é serviço da comunicação também. A gente não pode restringir, a comunicação ela é transversal. Você quer trabalhar a arrecadação da sua paróquia do dízimo, como que você vai fazer isso? Melhorando a comunicação, não existe outra forma, né? E falando disso, a gente está falando de melhorar a evangelização, que é a comunicação por excelência. E desafio por desafio, né? Convenhamos, né? Assumir o batismo já é um desafio. Então, sim. Qual é o contexto que você está? O contexto que você está é que você está desafiando um mundo que está caminhando ao contrário. Isso. Então, se eu não tenho consciência disso, eu vou operar o que ali no dia a dia da comunicação? Exato. E o virtual não é uma realidade apartada da nossa vida, né? Das lutas que a gente traz, da nossa realidade. Se eu não assumo a minha vida cristã ali, para mim aquilo ali vai ser só um perfil a mais que eu tenho para administrar, né? Que naquele perfil eu vou colocar alguns assuntos e no meu eu vou colocar outros, mas assim, existe muito essa questão da espiritualidade que vai iluminar essa operação, né, padre? Isso, e que começa sempre a partir da experiência pessoal de cada um, que começa no mundo real, no ambiente real, né? Começa numa igreja limpa, começa numa igreja, num espaço celebrativo bem sonorizado, por exemplo. Isso é fundamental. Né? Eu sou de uma paróquia, a paróquia do Imaculado Coração de Maria, muito bela, você pode procurar aí depois nas redes sociais, né? Quero mandar um abraço para o meu pároco, o padre Adaí, que tem muito bom gosto, fez uma reforma na igreja, ficou belíssimo, então um som bom, um ambiente aprazível, agradável, aquela iluminação que não é aquela coisa de shopping, a iluminação de igreja é diferente, não é aquela claridade, né, que você chega e não sabe se é dia, se é noite, precisa ter, né, aquela penumbra, precisa ter para você
refletir. Se Tudo recolher, isso né? ajuda, se recolher, tudo isso é comunicação. Uma iluminação que comunique o céu, né? Um som bom, um violão desafinado. Tudo né? favorece a comunicando comunicação, é um impressionante. purgatório muito- Uma leitura bem feita na Isso, missa, é, né? exatamente. Para os padres, preparar as homilias, que é algo que o Santo Padre, o Papa Francisco, tem batido, né? Tem falado muito, Sim. Não insistido improvisar, muito, né? Não improvisar, porque ali você vai estar comunicando a palavra de Deus, que não é qualquer palavra, tanto que ela é proclamada. Você está ali fazendo aquela conversa familiar com pessoas que precisam escutar. Precisam né? entender aquela mensagem. Precisam né? entender. Então, tudo isso está nesse arcabouço da comunicação, que é um desafio, mas é uma oportunidade. Padre, fala um pouco sobre a questão dos ruídos que envolvem a comunicação, né? Os benditos ruídos. Eu sei que começou no Gênesis, né? Com a fake news lá da serpente, mas fala um pouco dessa dimensão dos ruídos e qual o conselho que você daria aí para a solução? Olha, trabalhar com comunicação é fundamental na igreja. E a comunicação não está restrita só ao setor de comunicação ou só a PASCOM, né? Nas realidades paroquiais, de regionais. Eu acho que uma coisa importante é se dar conta da necessidade da comunicação e que é preciso investir na comunicação, né? Eu falei de uma igreja bonita, de um som bom, né? De uma igreja bem pintada, precisa de recursos, né? Para ter tudo isso. Para ter uma comunicação boa também precisa de investimento, né? De pessoas e de material. O Diretório da Comunicação da CNBB fala sobre isso, né? Quando aborda da conversão pastoral que a gente precisa ter acerca da comunicação e fala explicitamente desse investimento. E a gente às vezes pode até estar escutando assim, né, aqui tem tanta conta para pagar, como é que eu vou investir em comunicação, como é que eu vou comprar uma câmera? Olha, pelo que a gente está falando aqui da importância da comunicação, vê lá se você não está gastando dinheiro com as coisas erradas, né? Exatamente. É estratégico. Exato, para favorecer um encontro, né? Porque o fim não é terminar na rede social em si. É favorecer um encontro com a pessoa de Jesus Cristo, é favorecer um encontro concreto. E existe esse encontro concreto também por meio das transmissões, esse encontro com Cristo, que aí desemboca, eu quero conhecer tal igreja, eu vi a transmissão da paróquia do Imaculado Coração de Maria, eu quero ir lá conhecer. Fala um pouquinho, padre, sobre a graça de Deus que alcança, mesmo em meio às transmissões, né? Na época da pandemia teve um boom de lives, de muitas transmissões, e a palavra de Deus foi alcançando. Fala um pouquinho sobre isso. Inclusive a nossa adoração é transmitida também. Existe um limite, assim, da ação de Deus porque é algo transmitido? Olha, a pandemia, eu acho que foi um momento onde se pôde refletir muito e também se mostrou muito também a dimensão do desafio e da fragilidade, né? Quantas expressões eclesiais foram pegas de surpresa que não tinham nenhuma conta no YouTube, por exemplo, para transmitir, né? Então, quem já tinha algum trabalho, quem já tinha algum serviço, alguma expertise nessa área, saiu na frente, né? Se comunicou melhor. E aí eu queria fazer um parêntese, né, para ver como a providência de Deus encaminha todas as coisas. Deus é o Senhor da história. E aqui no Brasil, por exemplo, Ele já preparou, né? O Senhor preparou um pool, né, de emissoras na história da Divina Providência, onde alguns homens iluminados por Deus a muito custo foram levantando essas emissoras que foram fundamentais nesse tempo de exceção que nós vivemos, onde por uma necessidade maior precisamos estar distantes, não ir à igreja, mas a gente não pode também confundir ou achar que é a mesma coisa, né? Então, é importante a gente até falar um pouco sobre isso, né? Discernir cada coisa. Por exemplo, a dimensão dos sacramentos. Confissão, por exemplo, não existe confissão virtual, né? Por telefone, ela precisa ser presencial. A Santa Missa já volta a necessidade da sua participação presencial, salvo aqueles que já não podiam, né, participar por um motivo de doença, por uma situação extrema, mas aí já requer a presença. O que você citou aí, padre, é uma exceção, né? É uma exceção, né? A essência do sacramento, existe essa questão do presencial e tudo, então ele não pode cair na tentação de virtualizar tudo. Isso. Batismo, existe batismo virtual, unção dos enfermos virtual, casamento ou eu estou com preguiça virtual. de ir ali na igreja, que é na esquina da minha casa, eu vou assistir uma transmissão. Aí tem muita gente que pergunta pra gente, padre, vale? Se você estiver prostrado, se você estiver doente,
Sim. vale, né? Se você estiver de fato impossibilitado, vale, mas se você teve condições de participar do Santo Sacrifício de modo presencial, então não vale. Sim. Em contrapartida, quantas pessoas são alcançadas aqui? Todos sabem que Deus manda recado para casa das pessoas, né? A gente recebe o feedback. A gente está fazendo a adoração aqui, Deus está pensando numa pessoa que está lá no sul do país e todas as graças, né, que nós já vimos aqui. De fato, as oportunidades que nós temos para evangelização, elas superam todos esses poréns. Exatamente. Aí. E nos Mas deixa... é muito importante que se diga, né? Exato. E nos deixa muito felizes também quando vocês testemunham para nós essas graças, né, da adoração ao Santíssimo Sacramento. Só para lembrar que hoje ainda tem adoração. Bem rapidinho aqui, esse parênteses aí, só para a galera se preparar. Pois é, inclusive agora, antes de eu chamar uma parada muito legal que a gente vai ver agora, que são dos santos padroeiros, viu, padre? Eu estava me lembrando aqui daquela imagem, um ícone de Carlo Acutis segurando uma câmera filmadora, né? Você vê assim, é chocante, né? Você vê, mas é real, né? Um santo, né, dos nossos dias, apaixonado pela Eucaristia e pela internet, né? Que criava sites, é algo... Exatamente. Você recorre a alguém, tem um atual. santo padroeiro, Padre Adelúcio, eu recorro aqui ao Beato Tiago Alberione, das Paulinas. Olha, sabe, é um santo que aparentemente não tem nada a ver com comunicação e tem tudo a ver com comunicação, e eu consagrei especialmente esse meu serviço na comunicação. Sabe quem é? São Quem? José. São José, olha. Agora vai. São Se José. fosse São João Batista, assim, até... São João Batista me ilumina não andou muito. falando nada nas Sagradas Escrituras, né? São José, Comunicou né? só com gestos. Exatamente. Aquela comunicação lá, né, em sonhos, assim, bem assertiva e tudo. Agora, no tempo de assessoria de comunicação, que me iluminava muito, que eu trabalhava com mais só dedicado a isso, São João Batista sim, né? E é um princípio, né, para assessoria de imprensa, né? Convém que eu diminua e que ele apareça, né? O assessor de imprensa, por exemplo, ele não aparece, né? Quem aparece é aquele que ele está assessorando. E como eu trabalhava com um ente religioso, né, com a comunidade, com eventos religiosos, então era uma missão. E como dá certo, né? Interessante que a comunicação, ela tem princípios cristãos muito fortes, como esse da discrição, o amor à verdade, né? O congraçamento que ela pode realizar, o próprio nome é uma curiosidade. Eu lembro que foi uma das minhas primeiras aulas na faculdade, quando a gente estuda lá na apostila de onde é que vinha a palavra comunicação, e é uma herança católica também do tempo dos monges, né? Tinha uma refeição que eles faziam, era naquela época que os monges estavam não ficando apenas nos eremitérios, né? Mas passavam o dia trabalhando e depois voltavam para fazer uma refeição. E o nome dessa refeição era comunicare, né? Que é aquele momento de congraçamento, onde o mais importante não é nem a comida em si, mas os comensais, a alegria de estar reunidos. O F5 dos monges. Por isso que esse horário, né, das refeições é tão importante na vida religiosa, na vida consagrada, né? E deveria ser também na família, que é um espaço de comunicação muito primoroso. Jesus, numa refeição, comunicou um negócio sensacional. Pois é. Né? Instituição da Eucaristia. Nós vamos conhecer agora alguns santos padroeiros da comunicação. Filho de pais italianos, Carlo Acutis nasceu em Londres em 1991, mas logo se mudou com a sua família para a Itália. Em Milão, já na adolescência, Carlo Acutis criou um site dedicado à catalogação cuidadosa de cada milagre eucarístico já relatado na igreja. Fez isso para evangelizar. Daí o título de padroeiro da internet. Sua mãe, relatando ao site do Vaticano, afirma que com um computador relativamente obsoleto, o jovem conseguiu alcançar milhares de pessoas em todos os continentes graças à sua personalidade e à forma como comunicava a sua fé. Todos os homens nascem originais, mas muitos morrem como fotocópias. Não deixem isso acontecer com vocês, recomendou a sua geração Carlo Acutis, que conseguia alcançar milhares de pessoas em todo o mundo com sua linguagem jovem pela internet. Vamos falar agora de São Francisco de Sales, padroeiro das comunicações.
São Francisco foi um grande santo nascido no Castelo de Sales em 1567, na França. Tornou-se bispo em Genebra no século XVII. É conhecido por suas obras, como os livros de Introdução à Vida Devota, o Filoteia, e o Tratado de Amor a Deus. Vamos agora conhecer as 5 dicas que São Francisco de Sales deixou para os comunicadores. Dica número 1. Usar com sabedoria os meios de comunicação da sua época. Número 2. Comunicar apesar das dificuldades. Número 3. Combater os erros e as fake news de sua época, principalmente anunciando a verdade. Atenção para a dica número 4. Viver o que comunica. E número 5. Comunicar a partir do amor. Vamos continuar então aqui com o Padre Vanderluz. Padre, qual seria então o diferencial da comunicação católica para a comunicação secular? Você colocou alguns valores aí, né? E aproveita e diga também se você tem algum sonho assim, né? Que um dia a comunicação católica chega. A gente já conquistou tantas coisas, né? Tem o cinema, né? Tudo bem que nem sempre foi assim competitivo, né? Tá cada vez mais. Mas você tem algum sonho assim a nível de comunicação, cara? Olha, o diferencial que nós podemos fazer na comunicação católica é da alma, né? Marca muito isso que o Papa Bento XVI, Papa Emérito, escreveu, né? O nosso papel, o papel do cristão na comunicação, ele fala isso do mundo digital, do continente virtual, podemos aplicar tudo, é da alma. O que é a alma? É dar a vida, não é? É trazer elan, é trazer vida. E o que é a vida? A vida é composta de alegria, de esperança, de força, né? De engajamento, fraternidade. Então eu acho que esse é o grande diferencial, comunicar vida. Às vezes nós temos um acesso a muitas informações, mas que tipo de informação, né? Verdade. Hoje a gente sobe aqui o feed, os meios de comunicação oficiais, institucionais, o que é que a gente vê? É muito aquilo fruto da perversidade do coração humano. E como se né? dissemina rápido, né? A gente precisa ver mais os frutos do Espírito, né, comunicado, as boas ações, os bons gestos, mas a gente vê sempre aqueles frutos da violência, da morte, da desagregação familiar, da mentira, do entretenimento raso, enquanto se precisa de um conteúdo diferente, né, para dar vida a essa rede, a esse conteúdo. Olha, sonho a gente sempre espera melhorar, né, a igreja entrar cada vez mais forte, institucionalmente, abraçando mesmo essa missão de comunicar. Talvez uma linguagem que precise entrar mesmo com mais força, a do cinema, né? A dos documentários. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma necessidade muito grande. Quantas histórias? Você olha para uma arquidiocese, só fazendo um recorte da arquidiocese de Fortaleza. Quantos homens e mulheres consumiram sua vida? Histórias belíssimas de superação, verdadeiros atos heróicos. Agora eu me lembro do Padre Caetano, por exemplo. Uma história de cinema, um homem de origem belga, sangue azul, viveu no monastério dos Cartuchos 20 anos, depois decidiu vir para a América Latina e escolheu o bairro mais pobre da época, que era o Pirambu, aqui em Fortaleza. E o homem fez um trabalho arrebatador, né? Ele construiu um bairro, né? Ele mudou a vida de pessoas. Muito massa. Uma história que rende um filme, que rende um documentário. A gente sente falta por não ter isso. E a gente sente falta desse compartilhamento de histórias que realmente valham a pena e edifiquem a nossa vida, né? Eu me lembrei de São João Maria Vianney, né? Cura d'Ars, né? Quando chegou lá para assumir a paróquiazinha, né? Que o bispo tinha dito que lá não tinha muita coisa para fazer. E ele entendeu, você pode estar se identificando, lá não tinha muita coisa para fazer. Não, aí São Cura d'Ars disse, se não tem muita coisa para fazer, então quer dizer que tem tudo por fazer. Tudo por fazer. Exato. E tem muita coisa a ser feita nesse campo da comunicação também. Fala um pouquinho pra gente, padre, como, se você vê, se existem barreiras nesse campo da evangelização, se existem preconceitos a serem quebrados, que limitam esse avanço da evangelização. Já existiram mais, né? Eu acredito que esse tempo de pandemia, ele derrubou muitas barreiras também. Foi um tempo difícil, mas que também, pelo menos no campo da comunicação, despertou muitos agentes que são decisores, né, sobre a importância, né, de trabalhar a comunicação, de realmente ter isso com seriedade. Eu lembro que em 2009,
ou um pouquinho antes, eu escrevi um artigo para o jornal sobre comunicação. Eu colocava isso, um plano de pastoral que não leve em conta a comunicação nas suas estratégias está defasado, né? A gente vê muita coisa mudou, né? Mas muita coisa precisa mudar e precisa dar uma acelerada, senão a gente fica para trás. E esse ficar para trás não é só uma coisa de ranking, sabe? É tipo assim, são pessoas que nós estamos deixando de alcançar. Exato. Quando eu não comunico bem, quando eu não evangelizo bem por esses meios, são pessoas que deixam de ser alcançadas e pessoas que só receberiam o anúncio através de uma ação estratégica, né? De uma paróquia, de uma capela, de um movimento, de um artista. O mundo descobriu isso, os artistas seculares, né? O mundo do comércio. Olha, o mundo do comércio descobriu a forma de vender 24 horas, não precisa baixar as portas, e mudou. Então a gente precisa também lançar mão disso. Mudou mesmo, de vez, Sim. né? E se chega agora uma pergunta assim de um jovenzinho, ou mesmo um jovenzinho mais antigo, né? E diga assim, como então quais são as dicas para eu me tornar um bom comunicador católico? Antes que o senhor responda, não tente ser comunicador católico antes de ser católico, viu? Que vai dar muito problema, mas diga aí, padre. Olha, para mim é muito simples, né? E ao mesmo tempo é ser cristão, né? Assumir o compromisso do seu batismo. Não haverá uma comunicação autêntica se não houver uma experiência verdadeira com Jesus Cristo. Vale aquele princípio básico que todos nós talvez já ouvimos um dia. Não podemos dar aquilo que nós não temos, né? Eu lembro da Paddy Mansfield, né? Uma das pioneiras da RCC, pregando sobre isso, né? Isso há 2 décadas atrás, e como isso é atual. A comunicação ela é um transbordamento, e eu preciso me encher da presença de Deus, eu preciso de fato rezar, eu preciso me assemelhar ao Senhor, aprender dele, né? Essa comunicação passa pelo acolhimento, né? Passa na ternura que o Papa Francisco fala tanto. Eu falo muito isso nas homilias, né? Às vezes tem o amor, mas não se tem a ternura, né? Há aquele amor no casal, na família, mas não se tem a ternura, aquela forma de falar e de manifestar esse amor. Faltando isso, estremece a relação, compromete a comunicação. Então, vivendo a graça de Deus, vivendo uma vida no Espírito. Padre, a gente quer agradecer demais a sua presença, a sua participação aqui conosco no Leve a Sério. E já quer convidar você para vir outras vezes aqui, as portas vão estar sempre abertas para você. Muito obrigada, viu? E também queremos te convidar para estar conosco na adoração ao Santíssimo Sacramento. O padre deu aqui as dicas, né? Rezar, ter essa intimidade com Deus para ser um bom evangelizador católico. A gente já quer colocar em prática aqui no nosso programa, né? O senhor achou que era muito tempo, né? Já acabou. Foi rápido. É bom falar, né? De comunicação. Estamos aqui fazendo comunicação. Agradeço Delny, Diego, toda a equipe do Fazendo Barulho, do Shalom Rede Vida. Sempre uma alegria estar com vocês, né? E adiante, avante, força. Isso aí. E a gente quer também receber as suas intenções de oração. Você pode mandar para nós, @Fazendo Barulho, colocar aí também no chat do YouTube, e nós vamos preparar o nosso coração para acolher Jesus no Santíssimo Sacramento. Ele que quer derramar muitas graças sobre a sua vida na noite de hoje. E para preparar ainda melhor o nosso coração, nós vamos de música com a irmã Ana Paula cantando Sopra em Nós. Minha alma tem sede de ti, oh meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede